Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Informe Blumenau Especial Eleições 2022, abrindo espaço para aqueles que concorrem ao governo do estado. A nossa conversa hoje é com o ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima, que é do PT e concorre pela Frente Democrática, que tem ainda o PCdoB, PV, Solidariedade e PSB. Décio, seja muito bem-vindo, obrigado por atender o Informe Blumenau. Olha, Alexandre, sempre é um prazer enorme estar aqui contigo no Informe. Quero te parabenizar por esse espírito plural que sempre deixa a possibilidade de nós termos a certeza da imparcialidade, de um jornalismo altamente profissional. E o Informe Blumenau é um patrimônio que assegura os valores do Estado de Direito, da democracia e do bom debate. Obrigado pelas palavras. Essa entrevista foi gravada no dia 2 de setembro e como as demais entrevistas que fizemos até agora, tem cerca de 30 minutos com perguntas sobre política e propostas de governo. Vamos à primeira, começar com política. O senhor está numa campanha calcada, né, na imagem do ex-presidente Lula e numa versão também paz e amor, tanto o senhor quanto o presidente. No único debate realizado até agora para presidente, o candidato Lula disse que parte do agronegócio é fascista. Santa Catarina é um dos exemplos para o Brasil, onde o agronegócio movimenta a economia, é um segmento importante da sociedade e gosta aqui também de ideais do Bolsonaro. O senhor assina embaixo, concorda com o presidente Lula nessa afirmação? Olha, eu concordo em parte e quero aqui assegurar que desconheço no ambiente de Santa Catarina qualquer manifestação fascista dos empresários e daqueles que são importantes na produção do agronegócio de Santa Catarina. Até porque, Alexandre, o nosso agronegócio em Santa Catarina, ele tem um perfil diferenciado. Nós somos um estado que não temos o latifúndio. Nós somos um estado formado pela pequena propriedade, com aquilo que chamamos de agricultura familiar. São 1 milhão de catarinenses que hoje são pertencentes à produção que é orgulho para o povo de Santa Catarina, tanto na pecuária como na agricultura, enfim, que faz parte desse contexto do agronegócio. Além disso, as nossas cadeias produtivas, principalmente da proteína, mais localizadas, como sabemos, no oeste de Santa Catarina, são fundamentais na construção da economia de Santa Catarina e do Brasil. Nós estamos falando de um processo que interage o sistema cooperativista, o sistema associativista, que é um perfil diferenciado do Brasil e que traz um resultado fantástico do ponto de vista do abastecimento de vários mercados no mundo, seja da carne do frango, da proteína do porco ou da bovina. Então não quero aqui crer que nós tenhamos em Santa Catarina um agronegócio que se posiciona contra os valores humanistas, que propaga ódio, que são as pautas que conhecemos, inclusive na história da humanidade, conhecidas como pautas do fascismo. Décio, como é que tu vais te relacionar com as entidades empresariais? Teve um recente episódio com a Associação Comercial e Empresarial de Florianópolis que eles não convidaram os candidatos do campo mais progressista para participar dos debates. Como é que você pretende? Porque parece que há uma dicotomia, parece que então os empresários não querem o PT e o PT às vezes também passa uma imagem assim, não, que é tudo contra o empresário, aquela coisa do trabalhador, da defesa do trabalhador intransigente, mas é uma equação que precisa ser resolvida. Ô Alexandre, você me conhece, você testemunhou e eu tenho muito orgulho de ter construído na cidade de Blumenau, no período que eu fui prefeito por 8 anos, de que o meu relacionamento ele sempre foi plural, dentro dos valores humanistas e dentro daquilo que a gente chama dos interesses difusos da sociedade. Eu vou ser um governador que vou governar para todos os catarinenses.
E a minha relação que eu construí na vida pública é uma relação que nunca me permitiu sectarizar ou nunca me permitiu trabalhar com preconceitos de exclusão. Se eu fui tratado assim, não significa que eu venha a tratá-los dessa forma. Inclusive, eu fiz uma manifestação na defesa da democracia nesse episódio que você citou, mas não tenho absolutamente nada que me impeça, assim que chegar ao governo de Santa Catarina, ir lá abraçá-los e chamá-los a participar do processo que eles representam e que é importante para Santa Catarina. Eu acho que, Alexandre, nós temos testemunhado atos dessa natureza que todos, independente de partidos, de concepções, nós temos a responsabilidade de estabelecer uma relação efetivamente humanista. Eu quero dizer para você que sempre debati no campo das ideias, tenho lado na política, mas aqueles que divergem, eles são pessoas que são importantes, estão ali, são seres humanos, e você que me conhece e aqueles que acompanham o Informe Blumenau sabe que eu não tenho inimigos, que eu nunca trabalhei com ódios. A forma, inclusive, que eu governei Blumenau foi chamando todo mundo, né? Eu me lembro, inclusive, que a Proeb, órgãos importantes, eu dialoguei com os setores empresariais, inclusive para eles indicarem nomes do seu ambiente para que eles pudessem vir para o meu governo, e fiz um governo marcado por esse contexto. Meu chefe de gabinete, né, vinha de um processo de protagonismo num setor importante da nossa cidade, e por aí construímos os caminhos e as soluções que naquele tempo eram importantes. Mais do que nunca hoje, com essa polarização, eu quero estabelecer o campo da paz, da harmonia, e que nós possamos fazer um governo que resolva os problemas do catarinense e que não se apegue a questões pequenas. Décio, vamos lá, então vamos começar falando das suas prioridades para Santa Catarina, resolver os problemas dos catarinenses. Qual é a prioridade que você vai estar colocando na campanha eleitoral para que o eleitor confie e acredite na sua proposta? Qual é a prioridade das prioridades de uma eventual gestão sua? Bom, primeiro aquilo que já fiz e aquilo que eu pertenço do ponto de vista da minha visão política. Eu sou o único candidato de Santa Catarina que tem o apoio e defendo a eleição do presidente Lula. A pauta que o presidente Lula estabeleceu com Santa Catarina e com o Brasil é a minha pauta para estabelecer aqui um modelo de governo que tenha esse conceito. A primeira coisa que eu quero aqui dizer é de que o nosso governo será um governo discutido nas 21 regiões, que é a organização da FECAM, Federação dos Municípios, aonde o governador vai sentar com prefeitos, com vereadores, com entidades empresariais, vai sentar com as categorias de trabalhadores para permitir que eles decidam sobre o orçamento. Você acompanhou aqui em Blumenau o orçamento participativo. E depois o governador será o executor desta pauta de prioridades. Mas, sobretudo, eu quero começar com um processo que tenha claramente a prioridade daquilo que chamo das obras humanas. Alexandre, quando eu fui prefeito de Blumenau, eu aprendi de que todas as obras são importantes. Você sabe que eu fiz um conjunto de obras estruturantes. Da Ponte do Tamarindo, que agora passei para chegar aqui onde eu estou, dos quase 400 quilômetros de asfalto. Eu assumi a cidade de Blumenau num processo muito precário com relação ao seu urbanismo. Blumenau vivia, no meu período, no paralelepípedo e no macadame. Nós não tínhamos um transporte público adequado. A imagem da cidade estava deteriorada e nós superamos todo este processo com um conjunto de obras planejadas
na forma de política pública a ser executada, independente da coloração partidária ou mesmo do tempo do mandato do prefeito. E deu certo. Nós recuperamos a cidade, reurbanizamos o centro, fizemos as obras estruturantes. Mas aprendi, Alexandre, de que as obras mais importantes são as obras humanas. E as que eu mais me orgulho e são as que são mais lembradas hoje pelo povo de Blumenau. São o Domingo Livre, que eram obras que permitiam à cidade ter o transporte público de graça um domingo por mês. E nós nos reuníamos lá na Vila Germânica com o prefeito, os secretários, as atividades culturais, as atividades que pudesse prestar serviço ao povo de Blumenau. As pessoas vinham, não pagavam tarifa do transporte, que ficou conhecido como Domingo Livre. Obras humanas que nós podemos dizer não deixamos em nenhum momento qualquer pessoa em situação de rua, não deixamos em nenhum momento ninguém passar fome, não deixamos nenhuma criança fora da escola e fizemos o primeiro projeto de renda mínima do Brasil, antes, inclusive, do presidente Lula, porque na minha época ele ainda não era presidente quando eu assumi a prefeitura de Blumenau. Então, eu quero dizer para você que eu vou ser um governador, que vou sentar naquela cadeira e a primeira coisa que eu quero fazer são as políticas de inclusão. Você sabe, Alexandre, enquanto eu e você estamos aqui conversando, nós estamos com 500 mil de catarinenses, nesse momento, passando fome, que se somam aos 33 milhões que o Brasil tem e que, lamentavelmente, esse desgoverno nos levou para voltar ao mapa da fome. Mas de que forma o senhor vai fazer, por exemplo, para dar comida, dar mais recursos para que essas pessoas consigam acesso à alimentação desse público que o senhor estimou aqui? Com renda mínima, né? Um programa que nós estamos pensando, que nós até criamos um conceito, o Panela Cheia. Como te falei, essas obras são baratas, são as mais importantes e as mais baratas. Caro é fazer obra de infraestrutura. Agora, as obras de se ter um Estado social, povo incluso dentro do orçamento, nós hoje, Alexandre, nós estamos vivendo em Santa Catarina um retrato muito duro. Nós temos 140 mil catarinenses nesse momento na fila esperando uma cirurgia eletiva. Eu tive agora em Chapecó, por exemplo, disseram que para cumprir a fila que hoje está lá na região do Oeste vão levar 4 anos. São pessoas que acordam e dizem assim, não sei se vou sobreviver, porque são cirurgias eletivas de urgência. Nós hoje passamos por um período de pandemia e temos um déficit nas escolas de 27 mil alunos, 27 mil crianças deixaram de ir à escola e não voltaram mais. Ou seja, isso é exclusão, isso não é um processo normal. E cadê o governador? Cadê o Estado de Santa Catarina? Um outro aspecto que eu quero te dizer é que o presidente Lula vai ganhar as eleições, não tenho a menor dúvida. E eu, sendo governador de Santa Catarina, nós vamos recuperar o que Santa Catarina perdeu. Eu vou te trazer números aqui que são assustadores. Por exemplo, em 2008, tudo que o governo federal arrecadou em Santa Catarina, 60% voltou para Santa Catarina, daquela arrecadação. Esse ano, dos 97 bilhões de reais que os nossos empresários, que a população, que os pequenos negócios pagaram de impostos, apenas 7% voltaram para Santa Catarina e ainda voltaram por obrigações legais desse modelo republicano. Ou seja, nós temos um presidente da República que não fez nada para Santa Catarina, não tem uma obra, não tem absolutamente nenhum investimento no nosso estado. Você se lembra do processo da duplicação da BR-101 Sul. Eu estava lá com o presidente Lula em Passos de Torres, dando a ordem de serviço.
Depois tive o privilégio de descer no primeiro mandato da presidenta Dilma para inaugurar a Ponte Anita Garibaldi. Só essa obra de duplicação da BR-101, ela impactou no crescimento do nosso PIB de Santa Catarina em 9 bilhões. Quando eu trouxe para Santa Catarina os investimentos no Porto de Itajaí, depois que eu deixei de ser prefeito de Blumenau e assumi o Porto de Itajaí, as obras que nós fizemos da melhoria dos berços e do canal, melhorando a infraestrutura portuária, permitindo uma navegação internacionalizada, transformando aquele porto, como ficou conhecido na minha época, como Porto 5 Estrelas do Brasil, nós impactamos no crescimento do PIB em 2 bilhões de reais. Ou seja, nós temos que recuperar essa relação que me permitiu, como deputado federal, colocar a duplicação da BR-470 no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, uma obra que, ao impeachmentarem a Dilma, 6 anos e ainda não concluída. Por quê? Porque agora, inclusive, recentemente, de cada R$ que foram cortados do orçamento do Brasil, R$ 4, R$ 1 foi em Santa Catarina. Ora, eu até concordo, Alexandre, que tem muitos catarinenses que ainda gostam do presidente Bolsonaro, mas é visível que ele não gosta de Santa Catarina. Vamos lá, já estamos com a metade do nosso tempo de entrevista. Você falou que é um problema histórico e parece que cada ano que passa só aumenta, que é a questão da saúde pública, a dificuldade da cirurgia eletiva, de um tratamento mais complexo. E a gente sabe que o atendimento primário é um atendimento bom, mas depois que precisa de uma complexidade maior, começa a complicar. Mas o que tu pensas para o setor? Tem gente que fala em hospitais regionais, cria construção de novos hospitais, mas como é que tu vai resolver esse gargalo? Em quanto tempo tu pretende minimizar esse problema? Eu vou resolver rapidamente, não me assusta, tenho o diagnóstico dessa situação e eu vou resolver na forma como eu sempre resolvi as questões, governando o estado de Santa Catarina com planejamento estratégico. Não tem. Os governos que passaram aí são os governos, e o próprio atual governador, são governadores do tapa-buraco, do fazer um puxadinho para lá, de ficar distribuindo Pix e dinheiro porque viu um fluxo de caixa em decorrência da pandemia. Não tem política de planejamento de Estado. Como é que eu vou resolver o problema hospitalar? Primeiro, nós temos que recuperar para Santa Catarina, e já dialoguei sobre isso com o presidente Lula, aquilo que Santa Catarina recebia na contrapartida, inclusive na tabela da alta complexidade. Vou dar mais um númerozinho. Nós baixamos de 4 bilhões e 300 milhões que recebíamos no bolo da saúde para Santa Catarina nesse período. Como é que se justifica? Para 3 bilhões e 700 milhões. Nós vamos buscar aquilo que é tranquilamente um direito nosso, primeiro. Segundo, ter um modelo de governança na forma, inclusive, que nós trabalhamos a saúde aqui, com sinergia, né? Faltam alguns hospitais, algumas estruturas hospitalares, faltam, mas o maior problema que nós temos em Santa Catarina, e eu estou te falando aqui como uma pessoa que visitou o estado, que andou só agora nesse período. Você sabe que eu fui candidato a governador em 2018, mas só agora, recentemente, eu caminhei por 230 municípios de Santa Catarina. Então, a estrutura que nós temos no estado, ela é uma estrutura completamente dissociada de um sistema público que nós precisamos integrar. Nós não temos integração da estrutura do estado, dos municípios e da filantropia, que são a maioria dos hospitais, que são filantrópicos, mas fazem o atendimento público pelo SUS. Então nós temos que construir essa sinergia, para não permitir que um catarinense tenha que sair lá de São Miguel do Oeste para vir a Joinville ou Florianópolis para buscar uma cirurgia eletiva. Ou seja, tratar esse processo com uma visão do Estado no regionalismo que nós temos. É fácil resolver isso.
É muito dinheiro? Não é muito dinheiro, é planejamento, é organização de políticas de Estado, é não ficar fazendo, sentado na cadeira de governador, aquilo que nós estamos vendo no Brasil, da relação fisiológica, do tal do orçamento secreto, aqui é conhecido como PIX para os deputados, mas é fazer uma política correta de investimentos. Então não tenha a menor dúvida de que todos os problemas, inclusive de Santa Catarina, eu quero te dizer, nenhum deles me assusta resolvê-los. Até porque eu confesso para você que diante do diagnóstico que eu tenho hoje do Estado, aquele momento que eu recebi Blumenau, eu não sei se você estava aqui em 1997, você imagine um prefeito eleito pelo povo, de uma forma até surpreendente, que você sabe que aquela eleição ela surpreendeu a todos e naturalmente também me surpreendi com a vitória que o povo de Blumenau me deu, mas quando eu fui ali para Beira-Rio, para entrar no prédio da prefeitura, para sentar na cadeira de prefeito, tinha 3 folhas de pagamento atrasadas. Nós tínhamos, naquele momento, um 13º que não havia sido pago, portanto, 4 folhas de pagamento foi assim que eu recebi. O Estado de Santa Catarina não tem isso. O Estado de Santa Catarina tem um caixa que eles não sabem como fazer porque não tem um processo de governança. A folha de pagamento impacta em 41%. Ou seja, isso em qualquer administração pública brasileira, isso não tem nenhum risco fiscal. O que nós temos que fazer é justamente planejar os investimentos. E vou te dizer mais uma coisa que eu não consigo compreender. Você se lembra quando eu fiz o projeto Blumenau século XXI? Foram dinheiros que eu fui buscar, a parte deles do BNDES, a maioria do BNDES, com a capacidade de endividamento que a cidade tinha. A capacidade de endividamento, Alexandre, de Santa Catarina, ela é fantástica. Para você ter uma ideia, a Fiesc fez estudos que para as obras de infraestrutura e logística, principalmente nas rodovias, nós precisaríamos em torno de 5 bilhões de reais. A nossa capacidade de endividamento chega a 300 bilhões de reais. Ou seja, por que já não resolveram os gargalos de infraestrutura? Porque não governam, porque não têm competência, porque fazem uma prática sem escrúpulo, fisiológica e em detrimento da qualidade de vida do nosso povo. Nós temos que correr, senão não vai dar tempo. Faltam só 8 minutos para a nossa conversa. Tem alguns assuntos que eu vou ter que pular, mas eu queria trazer para o Vale Europeu, o Vale do Itajaí. Qual é o teu projeto para a infraestrutura? Parece que Blumenau ficou ilhada do mundo, porque tem uma logística, é difícil de chegar, difícil de sair, é difícil de ir para o litoral, difícil para subir. E tu sabes que o PT, né, ainda recebe a grande culpa por toda a demora com relação à duplicação da BR-470. Eu lhe pergunto, como é que você avalia o que o governo do Estado tem feito, aportar recursos do Estado para ajudar na duplicação agora, e por que, se o senhor tem algum compromisso de pelo menos fazer um projeto executivo, caso seja eleito governador, para já a gente pensar a BR-470 acima de Indaial? Olha, primeiro eu quero te dizer, Alexandre, que eu não aceito culpa nenhuma pela BR-470, muito pelo contrário. Eu fui vítima de acusações sórdidas, inclusive espalhadas na rede social, sobre esses acontecimentos, produto da luta odiosa da política e desse sentimento infeliz que foi tomado por parte do povo brasileiro e também aqui na nossa região. Eu não aceito por quê? Porque eu fui o único da vida pública, o único deputado nesse estado que lutou pela BR-470 e consegui vitoriosamente incluí-la no Programa de Aceleração do Crescimento, no PAC, que é um Programa Nacional de Investimentos. Esses recursos estavam alocados para o Centro-Oeste, não vinham para cá. E eu tenho orgulho de ter trazido esse recurso. Eu tenho orgulho de ter trazido a presidenta Dilma, que veio aqui, inclusive, no Castiro Blumenauense, se eu não me engano. E depois, o que aconteceu? Derrubaram a presidenta Dilma. Eu fiquei 2 anos em Brasília
com nenhum real para a BR-470, porque quem assumiu foi um vice-presidente que deu o golpe na democracia brasileira. Aliás, não foi só a BR-470 que paralisou, não. Não foi. Paralisaram várias obras importantes no Brasil. O Brasil se deixou levar por esse contexto, com produção de fake news, com produção de mentiras. Eu me orgulho muito de passar pela BR-470. Infelizmente, ela está inacabada, porque 6 anos de desgoverno e ela ainda não foi concluída nessa fase inicial, que são os 74 quilômetros dividido em 4 lotes. Então, isso não acabou e eu não aceito culpa sobre isso. Quem tem que se culpar nisso foi quem deu o golpe. Quem não deixou a Dilma no segundo mandato, que foi o Aécio Neves, dizia claramente que ela não ia governar. E aí começaram a criar os problemas no Brasil e as institucionalidades foram sendo derretidas e as relações republicanas foram duramente prejudicadas, como foram os recursos no decorrer da BR-470. Depois que tiraram a Dilma, 6 anos se passaram. E essa política do governador Carlos Moisés de aportar recursos, como absurdo. Governador eleito, o senhor não vai fazer? É um absurdo. Um Estado dar dinheiro para uma obra federal. Isso fere o modelo republicano. Então, caso eleito, não vai ter. Não vai ter, porque eu vou recuperar do presidente Lula aquilo que eu te falei, 60% do que o Estado paga de impostos para o governo federal, 60% nós vamos trazer aqui de obras, como trouxemos a duplicação da BR-101 Sul, Ponte Anita Garibaldi, institutos federais, as ampliações que nós fizemos das nossas universidades, enfim, os vários programas e acontecimentos que modificaram a vida do povo catarinense em vários municípios. Décio, temos 4 minutos e eu tenho várias perguntas, mas eu queria fazer 2 para encerrar. Plano 1000, o senhor criticou a questão do PIX, mas o sonho de qualquer prefeito, o senhor foi prefeito, é ter um governo com uma pauta municipalista, um governo que injete dinheiro, e a gente percebe, pelo menos no discurso da maioria dos prefeitos, em especial dos prefeitos aqui da região, é um apoio ao governador Carlos Moisés e a essa política. Como é que o senhor avalia o Plano 1000 e qual o compromisso que o senhor assume com esse plano caso eleito? Olha, primeiro eu quero dizer que eu não vou deixar de dar ao povo de Santa Catarina solução de continuidade para as coisas boas. Eu não vou interromper o sonho que foi criado, eu vou dar continuidade. Agora, a forma como foi feita é vergonhosa, sem planejamento. Hoje tem um monte de dinheiro que foram colocados e disponibilizados pelos municípios e não tem nem licitação, não tem nem projeto, não vai acontecer. Por quê? Porque não é uma política de Estado. Nós vamos fazer, mesmo na solução de continuidade do Plano 1000, um processo que seja verdadeiro, que não seja uma brincadeira. Infelizmente, o que o Moisés fez com esse procedimento é visivelmente eleitoreiro, como o Bolsonaro fez agora com o tal do aumentozinho, com renda que vai acabar, o Bolsa Família tudo em dezembro. Não é política de Estado, isso aí é brincar com a eleição. Isso aí, inclusive, é um crime eleitoral a forma como foi feito. Agora sim, o Plano 1000, como tudo aquilo que é bom e que tem solução de continuidade, nós vamos continuar, isso não tem nenhum problema. Décio, eu me lembro em 2018, quando o PT estava vivendo aquele processo de criminalização, estava sendo defenestrado, você largou muito bem nas pesquisas eleitorais. Eu não percebo isso agora, pelo menos nas pesquisas registradas. Praticamente todas as pesquisas te botam lá no quarto, no quinto lugar, pelo menos as que foram divulgadas, as registradas, que, portanto, são oficiais. Eu não estou nem entrando no mérito da qualidade ou não delas, mas são 4 ou 5 pesquisas que não lhe colocam na boca do gol. Outra coisa, o senhor fez um grande movimento nesse movimento pré-eleitoral para unir o campo da esquerda, mas não conseguiu. O senhor está com um campo importante, conseguiu o PSB, mas o PDT está sozinho. O pessoal... Então, eu vejo, por exemplo, o pessoal engajado na candidatura do Lula, mas já não vejo tão engajado contigo, né? Então,
Como é que o senhor vai deslanchar? Qual é a sua avaliação dos números até agora? Faltam 30 dias aí para mais ou menos para o processo eleitoral. Como reverter isso ou essas pesquisas não estão batendo? Não, essas pesquisas elas retratam aquilo que se chama de persona. Quer dizer, o tamanho de cada um nesse momento. Um é senador, o outro foi prefeito, o outro é governador. O pior que está nessas pesquisas é o atual governador. Né? Porque eu, quando saí para disputar uma reeleição em Blumenau, eu comecei com 60% e não baixei. Um governador que vai à reeleição com 20%, com uma rejeição enorme. Então, as pesquisas elas não retratam esse mundo real da possibilidade de ganhar. Até porque elas ainda não têm o espaço correto quando elas foram aferidas dos debates e dos programas de televisão para dar uma percepção para a população de quem representa o quê. O povo vai votar na opinião, como votou também em 18. Né? Você se lembra, em 18 elegeu-se aqui um governador que não sabia nem o nome dele. Né? Tem gente ainda que não sabe o nome, sabia o número. Então, o que eu percebo desse acontecimento? Em 2018, Alexandre, foi o pior momento nosso, mesmo assim eu liderei as pesquisas no primeiro turno até 20 dias antes das eleições e nós disputamos uma eleição com 11 candidatos somente a deputados federais, um pouco mais de 20 estaduais, isolados sozinhos. A minha aliança hoje é o segundo maior tempo de televisão e de rádio dos candidatos que estão na disputa. Não é pequena, é a maior aliança que nós conseguimos realizar nos 42 anos de democracia que vivemos aqui em Santa Catarina. É uma aliança, claramente, que naquela eleição de 18 eu termino com um percentual próximo de 13%, o Haddad com 15%. Se você vê os números que eu vejo ali nas pesquisas atuais, a nossa Vox Populi, ela já me dá 18% dos votos válidos. Então, se você observar essas pesquisas ali, você vai perceber que eu fiz em 18 13%, o Haddad 15%. As nossas pesquisas já mostram o Lula com 35%. Né? E eu sou o candidato desse lado. O lado de lá como é que está? O lado de lá tem todos os outros candidatos praticamente são bolsonaristas. Se não estão alguns no primeiro turno, no segundo turno estarão com Bolsonaro. Então, o que eu quero dizer para você é que claramente nós somos a possibilidade real de todos os candidatos de ir para o segundo turno. Mas mesmo assim, se você analisar o contexto dessas pesquisas, você vai ver que todos podem crescer tirando um do outro. E você vai lá e vê aquela gama de indecisos e de que ainda não opinaram, que chega a 30%, o único que pode subir somos nós, que é justamente o voto que o presidente Lula já representa aqui em Santa Catarina. Então, estou muito animado, É evidente que a eleição não se ganha antes do dia. Eu sou uma prova disso, Eu não ia ganhar as eleições em 1996 em Blumenau e ganhei. E eu acredito que o povo catarinense vai estar percebendo no decorrer desse debate, alguns ainda, como disse, gostam do Bolsonaro, mas estão percebendo que Bolsonaro não gosta de Santa Catarina, vai votar com o Lula e vai eleger um governador alinhado com o presidente Lula para trazer resultados para o nosso estado. Décio Lima, do PT, candidato ao governo do estado pela Frente Democrática, obrigado mais uma vez pela deferência com a gente, boa sorte na empreitada. Eu que agradeço, um grande abraço. Obrigado a você também que nos acompanha, mais uma entrevista da série. Nessa semana, além de Décio Lima, teremos Jean Loureiro e assim vamos tentando fechar a nossa roda de entrevista com todos os candidatos ao governo. Grande abraço, até a próxima.